Tempo de qualidade é algo muito relativo, porque vai depender da sua criança, vai depender da sua rotina, vai depender da sua estrutura familiar, se você tem rede de apoio, se você não tem rede de apoio, se a sua criança é uma criança mais dependente de você, se não é, se é uma criança que necessita de muita atenção ou não. Então depende de muitos fatores. Primeira coisa que precisamos entender é que uma criança, para ter uma boa qualidade de tempo com esses pais, né, esse contato de boa qualidade entre pais e filhos, a gente precisa sempre observar qual é a necessidade mais urgente dessa criança. Então, qual a necessidade urgente? Essa criança, ela precisa matar um pouquinho da saudade. Se você é um pai que às vezes costuma viajar ou uma mãe que costuma viajar e aí essa criança sente mais falta, então você provavelmente vai exigir um pouco mais de você, um tempo destinado ao seu filho. Diferente de outros pais que o tempo de qualidade às vezes são pouco tempo, 1 hora, meia hora, porque esses pais também já estão no dia a dia dessa criança de uma forma mais intensa, mais frequente. Então, assim, o tempo de qualidade vai depender da necessidade mais urgente dessa criança, é o primeiro ponto. Outra coisa interessante a gente pensar, o tempo de qualidade vai depender também das suas atividades. Em que sentido? Se você, por mais que você esteja em casa, você é uma mãe que trabalha em casa e você tem até um contato maior com seu filho. Mas se você não tem essa presença com seu filho, que sentido essa presença? A presença de conversar, de dialogar, de brincar, de fazer chameguinho, de estar perto, de abraçar, de beijar. Não adianta você estar só ali de corpo presente e ele saber que você está ali dentro de casa. Isso não é qualidade de tempo com a criança. Muitas pessoas confundem isso de que, Carol, eu passo o dia com meu filho. Mas aí você passa o dia com o seu filho mesmo ou você passa o dia em casa e o seu filho está perto, próximo a você? Então, na verdade, você não passa o dia com o seu filho. Então, existe uma diferença entre estar com a criança, esse tempo de fato com a criança, e o momento que você só está ocupando fisicamente o mesmo espaço ou espaços perto, né? Você está na cozinha fazendo algo, ou na sala fazendo algo, ou no gabinete, e o seu filho está no quarto, seu filho está na sala, o seu filho está ao seu lado. Isso não necessariamente é um tempo de qualidade. Seu filho até entende que você está numa presença física, mas não é isso que vai suprir a necessidade da criança de estar com esses pais. Ter tempo com a criança é indispensável para o desenvolvimento dela. E nós não podemos banalizar esse tempo. Às vezes, muitos adultos não dão a importância necessária com esse tempo de estar com as crianças, com os filhos. Por N motivos, às vezes é o cansaço, às vezes é você pensar assim, poxa, eu estou sacrificando, né, esse tempo com meu filho em prol dele porque eu compro as coisas que ele quer, que ele deseja, eu sou o provedor da casa, ou sou a provedora da casa, e então eu acabo arcando financeiramente com alguma coisa. Sim, nós temos que entender que tem pessoas que trabalham muito, ou que têm uma jornada de atividades, de trabalho, que não existe muita flexibilidade, se torna um pouco mais difícil esses momentos com a criança. A minha realidade é diferente da sua, que é diferente de Maria, que é diferente de João, de Pedro, mas nós precisamos entender que, de acordo com as possibilidades que nós temos dentro da nossa realidade individual como sujeito que nós somos, cada um com a sua história de vida, cada um com suas dificuldades, nós precisamos encontrar alguma maneira de adaptar alguns momentos com essa criança, mesmo que não seja o ideal, o que você espera que realmente seja. Às vezes você pode estar numa expectativa, poxa, eu queria tanto todos os dias brincar 1 hora com meu filho. Às vezes não dá pra você. Às vezes você chega cansado do trabalho ou cansada do trabalho. Às vezes às vezes você não tem nem final de semana e tá tudo certo. Eu não tô dizendo que é um absurdo, né? Isso, e que realmente a vida hoje é muito difícil, então não tem como às vezes a gente abrir mão de emprego, abrir mão de trabalho, óbvio que não, e não estou falando isso pra vocês. Mas encontrem algumas alternativas para que vocês consigam ter esse tempo com a criança. E aí, pra gente conseguir esse tempo, nós precisamos estudar o que a gente pode ajustar e tornar esse tempo com a criança uma prioridade. Tudo é uma questão de prioridade. Carol, eu não tenho tempo, realmente o trabalho é muito exaustivo, eu trabalho às vezes final de semana,
dia de semana, não tenho tempo, é trabalhar à noite. O que é que você pode, dentro da sua vida, abrir mão um pouquinho para estar com seu filho ou com a sua filha? Essa flexibilização, muitas vezes você pensar como você pode adaptar ao que você tem, priorizar algumas coisas, como no caso, priorizar um momento com seu filho, e você vai ter que abrir mão de algo, de fato. Eu vejo muitos pais sofrendo por pouca coisa. Qual é a pouca coisa que eu digo? Pouca coisa é uma louça que está suja. Será que você precisa lavar urgentemente essa louça? Será que esse momento que você poderia postergar ou deixar para depois essa louça que está suja para ficar com um pouquinho com seu filho? Você poderia abrir mão um pouquinho, às vezes, de bater papo com um amigo naquele momento para estar com seu filho? Largar um pouquinho o celular de lado. Muitas vezes os pais ficam viciados nas redes sociais e a gente sabe que o celular é uma ferramenta que nós perdemos realmente noção de tempo e de espaço. Deixa de ladinho, fica lá com seu filho um pouquinho. O que eu quero dizer é que você pode pensar se dentro da sua realidade, dentro da sua vida, é possível você abrir mão de algo temporariamente, em alguns momentos, ou até permanente, de forma permanente. Abrir mão de alguma coisa para estar com seu filho. Mas aí é o que eu sempre digo, dentro da realidade em que você vive. A gente precisa sempre observar o contexto desse sujeito. E em muitos casos, a dificuldade que esses pais têm de estar com essa criança não está relacionado tanto à dificuldade desses pais com a criança, mas esses pais de priorizarem algumas atividades que poderiam ser deixadas para depois, ou que poderiam ter menos problema de lidar se você abre mão. Abrir mão de compromisso, de dizer não quando necessário. Alguém te pede alguma coisa ou te convida para alguma coisa, mas se você percebe que você precisa ter um tempo com a sua família, com seu filho, você dizer não e abrir mão daquele momento para estar com a criança. A criança, ela precisa se sentir importante nesse processo. E eu sempre falo que não é você abrir mão da sua vida, até porque quando pais abrem mão da própria vida, eles tendem e eles podem mais tarde se sentirem infelizes por ter literalmente deixado tudo em função do filho. E os filhos a gente, na verdade, educa para o mundo, né? A gente cria para o mundo, não é pra gente. Por mais que sejam filhos, nossos filhos, mas a gente educa para o mundo. Então sempre tenha consciência de que sim, dentro de um processo de parentalidade, você vai abrir mão de muitas coisas. O que eu não estou falando é que você faça sacrifícios da sua vida. Você deixe de fazer suas coisas em função da maternidade e da paternidade, porque eu já não acho que não é por esse caminho que a gente consegue dar qualidade para a criança, de tempo, né, de contato. Mas é flexibilizar de acordo com as suas possibilidades. Você não precisa largar a sua vida, deixar de fazer sua atividade física, talvez, deixar de trabalhar jamais, né? Você precisa ser feliz dentro das suas atividades. Mas dentro de coisas simples do teu dia a dia, que tal pensar como você pode abrir mão de pequenas coisas